Olá, alunos, olá, tutores. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, Planejamento Financeiro. Hoje com um tema aí muito importante, mais um, do tema importante dentro da disciplina de vocês, que são financiamentos. Tipos de financiamentos, formas de financiamentos, fontes de financiamentos. Espero aí que a gente possa contribuir hoje no ensinamento de vocês e certamente a gente vai sair com um resultado positivo. Aqui mais uma vez o professor Willis dando esse apoio especial para nós. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Olá, professora Miriam. Olá. Olá, alunos. Hoje nós vamos estudar um tema de muita importância para a vida das empresas, que é financiamento. As empresas, no decorrer das suas operações, elas podem necessitar de um capital que elas não têm e para conseguir esse capital, elas recorrem a esses financiamentos para comprar móveis, imóveis e para várias outras atividades, operações diárias delas. Vocês também podem, algumas vezes, recorrer a algum tipo de financiamento para comprar uma geladeira, um móvel, um carro, que também agrega valor em toda a cadeia de comércio. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo chat, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode perguntar para a gente. E vou estar também auxiliando a professora Miriam, certo, professora? Certo, professor, obrigada. Então vamos iniciar falando aqui do objetivo da nossa aula de hoje, aula 3. Compreender, identificar e avaliar as fontes e formas de financiamento a serem utilizadas pelas empresas. Conhecer as alternativas onde é possível a captação financeira. E a aula, como objetivo maior, é permitir ao aluno refletir sobre a necessidade de recorrer a financiamentos. Esse objetivo, esse último que nós colocamos, vai permitir exatamente vocês fazerem essa reflexão e poder futuramente estar orientando os gestores da necessidade ou não de recorrer a financiamentos. Nossa teleaula, ela vai ter como conteúdo as formas de financiamento. O que é financiamento? Quando o financiamento é necessário? Financiamento nas grandes e pequenas empresas e as fontes de financiamento. Para iniciarmos aqui, vamos ler um primeiro conceito para melhor esclarecer e adentrarmos ao assunto. O financiamento é uma compra parcelada de um produto ou serviço, lembrando, tá, pessoal, que se acrescenta uma taxa de juros ao montante inicial, que variará conforme o tempo e duração do mesmo. Financiamento, tá? Difere-se do empréstimo por se tratar de uma ajuda para pagamento de um bem. Olha, presta atenção e já dá aqui uma olhada. Para pagamento de um bem ou serviço, não somente um montante emprestado, sem nenhuma finalidade. Então, já nesse primeiro conceito, nós temos como orientar ali vocês que difere financiamento de empréstimos. O financiamento, ele é um investimento em um bem ou serviço. O empréstimo, o alocador desse dinheiro, quem vai alocar esse dinheiro, vai obter esse dinheiro, esse recurso, não necessariamente no empréstimo, ele precisa prestar contas desse dinheiro, ele não precisa estar informando a agência, a instituição financeira, o que vai fazer. Então, muitas pessoas já têm essa dúvida, esse entendimento, Ali, esse entendimento até muitas vezes errôneo, de que empréstimo e financiamento são as mesmas coisas. Não, são diferentes. O empréstimo, ele está voltado mais a investimentos. Eu tenho um objetivo, o que fazer com esse recurso. Já o empréstimo, eu não tenho necessariamente eu devo estar comunicando, eu devo estar prestando conta do que eu vou fazer com esse recurso. Na maioria dos casos, os financiamentos são feitos para a compra de carros, de motos, casas e podem ser utilizados também para a compra de imóveis e computadores como periféricos. Ok, nesse momento, assim como eu e vocês, certamente em algum momento vocês já fizeram algum tipo de financiamento ou, se não fizeram ainda, conhece alguém que fez algum tipo de financiamento, seja de uma moto e do carro, e sabe como funciona. Sempre nos financiamentos são atribuídos uma taxa de juros, correto? E é aí onde as empresas, elas devem ter consciência
qual é o momento correto. Porque, veja bem, a empresa, como nós vimos até agora, durante o decorrer das aulas, elas são movidas por seus ativos fixos e circulantes, certo? São necessários para que ela possa operacionalizar, correto? E em alguns momentos, o que acontece? Vamos dar uma palavra aqui, um descasamento desse processo. Ela não consegue ali estabelecer uma relação entre os ativos, entre a minha necessidade de operacionalizar e os meus lucros. Há um descompasso, há um desencontro. E quando isso acontece, reflete diretamente nos recursos da empresa, na sua capacidade, né, na sua liquidez de operacionalizar. E nesse momento, o que acontece? O empresário já vou fazer um financiamento, vou tomar um dinheiro emprestado. Então, o tomador, ele antes de fazer esse ato, de buscar essa saída para resolver os seus problemas dentro da empresa, ele deve fazer uma reflexão. E é isso aqui que nessa aula nós vamos tratar, vamos levar para vocês a necessidade, né, trabalhando em cima do planejamento financeiro, de levar esse conhecimento lá para a empresa onde vocês forem atuar, de que tem que ser pensado antes de buscar esses recursos fora da empresa, tá? Nós vamos ver que tanto ele pode ser obtido com capital próprio, fazer um investimento na própria empresa como capital próprio, e como com capital de terceiros. Mas vamos seguindo. Quando o financiamento é necessário? Essas perguntinhas básicas, vocês podem, inclusive, ler, é uma cartilha disponibilizada pelo Sebrae Brasília, aonde ela vai ter detalhadamente todos esses questionamentos, né, que são feitos aos empresários. O Sebrae, por ser uma instituição de referência, né, no trabalho da micro e pequena empresa, ela elaborou essa cartilha, excelente cartilha, que vocês podem estar fazendo a leitura e complementando aqui essas informações que são passadas. Então, quando o financiamento é necessário, o empresário ele tem que ter consciência e avaliar qual é o momento, né? Qual é o momento que ele deve fazer. Vai ser em qualquer momento? Não. Os principais motivos que ele recorre é quando ele vai constituir a empresa dele. Quando uma empresa resolve expandir os seus negócios e quando uma empresa encontra-se em dificuldade em suas finanças. Veja bem, nesse primeiro momento, o empresário, quando ele vai constituir, ele vai iniciar, ele vai colocar aquele projeto dele em ação, né? Nesse momento é um dos primeiros, eu vou dizer, que ele recorre à busca de financiamentos. É onde ele vai avaliar a necessidade. Depois nós vamos discutir se é capital próprio ou de terceiro. Mas nesse momento é um dos que levam o empresário a buscar, né, esse financiamento. Ela é no início, na constituição da empresa. Professor, é normal os empresários, os administradores financeiros buscar, né? Se pensa em colocar um projeto em prática, um plano de negócio e já vou buscar um financiamento. Isso você vê no mercado, porque às vezes ele não tem esse recurso próprio e já pensa em buscar esse financiamento fora, né? Com certeza, Miriam. Sempre quando um empresário pensa em expandir os seus negócios ou às vezes criar uma empresa, ele pensa em buscar recurso fora da empresa, ou seja, buscar um recurso que ele não tenha naquele momento. Mas nesse caso temos que avaliar, esse investimento vai gerar recurso suficiente para pagar as parcelas desse empréstimo? Vai compensar a relação custo-benefício desse empréstimo? O risco desse empreendimento que ele quer colocar realmente compensa essa relação risco-benefício? Porque podemos ter um negócio que ele possa ter uma rentabilidade alta, mas que tem um risco alto também. E se aquele negócio não funcionar, der algum problema, como é que vai ser pago esse financiamento? Tem que se pensar também nessa questão de risco do negócio. E eu também gostaria de acrescentar que, além da empresa ser constituída, de quando ela se encontra em dificuldades financeiras, há um outro fator também, uma outra hipótese, que é bem utilizada. Quando a empresa deseja substituir algum equipamento que ele seja obsoleto, que
a legislação proíbe o uso, ou por um outro equipamento que, por algum fator, ele vai acrescentar uma produtividade, uma rentabilidade maior. E aquele equipamento tem um valor alto. Então, a empresa pode recorrer a um financiamento nessas hipóteses para diluir esse investimento que ela teria alto inicial em vários anos. Certo, professora Miriam? Certíssimo. Como o professor colocou, né, quando ela resolve expandir os seus negócios, né, também é uma outra necessidade. No primeiro momento, ela pensa em abrir e operacionalizar aquele projeto, depois expandir seus negócios. Aí o professor, mas como é que é essa expansão? De repente o seu negócio está dando certo num bairro, e você vislumbrou um mercado, né, maior, com maior potencial, onde as lojas estão migrando para esse bairro, ou um outro município, e você resolve expandir. Aí você depara com a pergunta, mas eu vou expandir como? Né? Porque muitas vezes, professor, as empresas elas estão tendo um bom lucro. Isso não necessariamente faz com que ela não tenha necessidade de buscar investimentos. Às vezes ela tá bem, mas ele pode alocar esses lucros em outro tipo, vamos dizer assim, outro produto novo para colocar no mercado. Não necessariamente em novos investimentos. Ele está vendo que está saindo daquele produto e ele quer expandir para outros bairros, outros municípios, outras cidades. E daí ele faz com que ele busque formas de financiamento, correto? Correto. Quando uma empresa encontra-se em dificuldade, né, em finanças, seria um outro motivo que ele deve perguntar, né, se fazer a pergunta, é necessário? Porque, alunos, existem outras formas também, né? Aqui eu levo para vocês. Não é porque eu estou com dificuldade, vocês vão ver logo mais à frente, que tem outras formas de você, mesmo tendo dificuldade, de se estruturar novamente, de sair dessa situação de crise. Porque, como vocês sabem, nem tudo, a empresa, o lucro, ele é algo assim que não dá, ele é variável, a gente não pode confiar, ele é incerto. Né? Então, hoje o meu negócio está ótimo, amanhã pode ser que não tenha. E eu buscando alternativas de financiamento e já tendo uma parcela para pagar, mais as minhas despesas, os meus gastos operacionais, enfim, tudo, pode ali levar, inclusive, a empresa a endividamento. Então, essa pergunta aí, se é necessário, né, buscar em situações difíceis ou situações de crise na empresa, deve ser feita também. Outros questionamentos, né, que eu diria aqui, o principal, professor, para quê, quanto e como? Nesse para quê, o empresário, o administrador financeiro, ele tem que ter a noção de que para que realmente ele vai buscar esse financiamento, né? Ele vai buscar o financiamento para quê? Ele tem que ter uma finalidade específica, né? Porque o que a gente vê? Que às vezes o empreendedor, o administrador financeiro, ele vai buscar esse recurso, esse financiamento, ele fala que é para capital de giro, né? A empresa não está numa boa liquidez. E chega lá, ele compra um veículo. Então, ele tem que ter isso bem definido. Porque, às vezes, ele deixa de verificar qual é a real necessidade dele, para que ele precisa desse financiamento. Ele tem que buscar essas informações junto aos demonstrativos de resultado, no fluxo de caixa, nas projeções de caixa, enfim, com todos da empresa, para que ele possa alocar bem esse recurso. Então, a primeira pergunta, para quê? Para que eu preciso fazer esse financiamento? E depois, quanto? Né? Quanto que eu vou precisar de recursos, né? Eu vou precisar de quanto? E como? Esse como, esse quanto e como, eu preciso, a partir do momento que eu sei exatamente para que eu vou usar o recurso que eu obtive, que eu aloquei para a minha empresa, eu vou ver como que eu vou pagar, quanto que é, qual é o valor, quanto que eu preciso. Eu preciso de 50 mil, eu preciso de 20 mil, porque muitas vezes eu vou pegar um dinheiro que não é necessário, um recurso que nem precisava, porque ele não se organizou, ele não planejou. Vou pegar 30 mil reais, sendo que eu não preciso de 30, eu precisava só de 20. Então, quanto? Então, eu tenho que conhecer a minha necessidade, para quê,
quanto e como. Nesse como é outro fato importante, professor, porque muitas vezes ele se compromete, né, porque ele deveria pagar essas taxas com a sobra do caixa. E se não sobra? Então, ele tem que estimar, fazer uma projeção, seja de curto prazo, de médio prazo, para ele poder sanar essas dívidas, correto? Correto, professora. Sempre quando se pensa em pegar um empréstimo, pegar um financiamento, ele tem que ser bem planejado, porque aquilo que você vai pagar já é bem previsível. Ou seja, se você fez um débito de 30 mil para pagar em 30 meses, então você sabe que a cada mês você vai pagar R$1.000. Mas qual garantia você tem de que a sua renda vai se manter a mesma? Você não tem nenhuma garantia desse tipo. Então você tem que sempre planejar esses empréstimos para que você tenha uma boa folga de caixa, para que em algum momento, se acontecer algum imprevisto, não venha a comprometer o caixa da empresa de forma que ela não vai conseguir pagar os seus débitos. Certo, professora? Certo, professor. Isso mesmo, porque às vezes ele está buscando ali uma oportunidade de melhorar e no fim termina se endividando mais, né? Cada vez entrando mais em dívidas, né? Com certeza. Ok, vamos dando continuidade. Controles financeiros, tá? Que devem ser observados antes do financiamento. Pessoal, eu estou seguindo uma sequência para a gente chegar na realidade do financiamento. Então, observe que nós falamos ali, fizemos a perguntinha-chave ali elaborada pelo Sebrae, a da necessidade, se é realmente necessário, né? Então, agora, nós temos também os empresários, de um modo geral, os administradores financeiros, observar os controles. Vejam que esses controles de estoque, contas a pagar, contas a receber, venda diária de venda, controle diário de vendas, controle mensal de despesas, de bancos, controle diário de caixa, tudo isso tem que ser observado. Mas, professora, é necessário tudo isso antes, não é só buscar um financiamento? Não. Porque a partir desses controles, vocês vão ter dimensão da sua capacidade de honrar esse compromisso. E se realmente, ajustando algumas coisas, dessas informações que esses controles vão fornecer para o empreendedor, de repente ajustando, por exemplo, ali no controle diário de despesas, no controle de despesas, de repente ele está vendo que eu estou tendo muito gasto com energia, muito gasto com combustível desnecessário, com telefonia, né, com frota ali de carro que está ali parado e não está dando, vamos dizer, retorno. Então ele pode, por meio desses controles, ajustar suas despesas. E de repente até enxergar que não há necessidade, que ele pode ali recorrer numa reorganização da sua empresa. Né? Por exemplo, outra coisa, é ali o controle de contas a pagar. Ele pode negociar com os fornecedores, ele pode pedir um prazo maior para os fornecedores para ele sanar esses débitos. Né? Essa dívida que ele tem, o meu fornecedor me deu 30 dias, olha fornecedor, porque eu não recebi ainda dos meus clientes, para que eu não precise recorrer a uma instituição financeira para me pagar você, eu vou te pedir mais prazo, eu vou pedir 60 dias. É o tempo que ele precisa, porque muitas vezes as contas são parceladas, ele precisa para poder pagar o fornecedor. Vocês lembram daquele ciclo operacional que nós falamos na última aula? Naquele ciclo operacional, você enxerga, né, que a necessidade de ter o capital de giro, e muitas vezes o empreendedor não tem, o administrador financeiro não tem. E ele pode recorrer ali em algumas ações que não precisa buscar esse dinheiro externamente, fora da empresa, de terceiros, correto? Então tem que avaliar esses controles, lembrando pessoal que esses controles que eu estou falando, nós teremos uma aula voltada só para isso, que vai estar em fluxo de caixa. Não se preocupe que nós vamos tratar cada tema separadamente, ok? Professor, esses controles, né, eles influenciam mesmo, né? Principalmente agora nós falamos dos fornecedores, que é possível negociar a um prazo maior com os fornecedores. Também nas contas a receber, você observa que ele pode ali também fazer uma política, né, com os clientes. Ali, de repente, ele está dando um prazo muito grande e eu estou ficando sem esse capital de giro, correto? Correto, professora.
Uma outra ação que também há possibilidade de se fazer às vezes uma empresa tem vários clientes que estão inadimplentes e ela concede uma isenção de juros para que esses clientes possam pagar as suas contas, para que eles possam limpar o nome, como se diz. Isso não só proporciona que aquela empresa venha a recuperar um capital, mas em um momento de dificuldade, isso pode até impedir com que ela tenha necessidade de pegar um empréstimo que ela teria uma dificuldade de honrar mais para frente. Então, essa questão de pegar financiamento, temos que observar todas as possibilidades que a empresa pode ter de levantar esse capital. Um outro meio de levantar um capital e não ter necessidade de pegar um financiamento que iria incorrer em juros, ela vender alguns ramos de negócio, vender alguns equipamentos que estão ociosos, como a professora Miriam falou, uma frota de automóveis que não está sendo totalmente utilizada na empresa. Podemos ter um exemplo bem prático da Petrobras agora, que ela está vendendo algumas linhas de negócio, como linhas de transporte, gasodutos, oleodutos, algumas distribuidoras, para que ela diminua essa necessidade de pegar um financiamento. Essas opções ela está fazendo porque, se ela fosse pegar um financiamento no momento, esse financiamento poderia sair muito caro. Ela vendendo essas linhas, ela consegue aportar esse capital e diminuir a necessidade de financiamento. Correto, Miriam? Correto, professor. Agora, para esclarecer mais ainda, vocês vão poder visualizar através da externa, né, uma entrevista muito boa que vai nos auxiliar, né, e vai ali esclarecer para todos nós a importância do planejamento na busca de financiamentos. Olá! Na sala de entrevistas de hoje falaremos sobre a importância do planejamento financeiro para as instituições. E o nosso convidado desse bate-papo mais que especial é o professor Rujani Barros. Professor, seja bem-vindo ao IFRA. Obrigado, Juraci. Agradeço a oportunidade e quero dizer que estou à disposição. Perfeito, professor. Então vamos começar entendendo por que o planejamento financeiro é importante também nas empresas, nas instituições. O planejamento financeiro, para nós falarmos sobre planejamento financeiro, eu gostaria de falar para os alunos sobre o conceito, primeiramente, de finanças, né? O conceito de finanças, segundo Gitman, Lawrence Gitman, finanças é a arte de administrar o dinheiro. Então, o planejamento financeiro está dentro dessa arte, né? Planejamento é você montar um orçamento, acompanhar as contas, verificar se tem sobras, se tem faltas, né? Se tiver sobra, você fazer um investimento. Se tiver falta, você fazer um financiamento. Aí o planejamento está inserido neste sentido. Já que o senhor falou sobre financiamento, vamos falar sobre quais as fontes e as formas de financiamento? As fontes e formas de financiamento, nós temos o financiamento interno e o financiamento externo. No interno, nós temos de duas formas. Uma forma é onde as empresas elas fazem integralização de seus capitais através da entrada de um novo sócio, né? Esse novo sócio ele entra na empresa e traz um novo aporte de capital. Aí dessa forma quer dizer que ele injeta um valor na empresa. Isso. Tem esse lucro em cima. Esse lucro e pode fazer financiamentos com esse recurso. A outra forma seria com a retenção de lucros líquidos, né? No final do exercício financeiro, houve um lucro, ela não distribui para os acionistas, ela pega e reinveste no seu próprio funcionamento. E o financiamento externo, ele acontece quando a empresa ela trabalha com capital de terceiros, né? Aí, capital de terceiros, ela pode fazer empréstimos de instituições financeiras, de banco, né? E nós temos 5 tipos de empréstimos através de capital de terceiros. Por exemplo, tem um financiamento dentro do Brasil, tem fora do Brasil também? Desses tipos, nós podemos dizer que, através do capital de terceiro, o financiamento direto é onde a empresa ela busca um financiamento direto a instituições financeiras, o financiamento interno, dentro do Brasil, através dos órgãos oficiais, Banco do Brasil, BNDES, né? Financiamento externo, quando a empresa ela busca um empréstimo para se financiar fora do Brasil, por causa de taxas de juros menores, ou através também
da emissão de debêntures, que são títulos de dívidas. A empresa faz uma dívida, ela emite, ela transforma essa dívida em títulos. E esses títulos são negociáveis pelas instituições financeiras. As instituições financeiras vendem esses títulos, esse título volta em forma de capital para a empresa. E a outra forma, a quinta forma, seria através do leasing, onde a empresa ela tem uma máquina, por exemplo, de um valor elevado, ela vende essa máquina para uma empresa de leasing, a empresa de leasing paga o valor da máquina, esse dinheiro entra para a empresa e, em contrapartida, a empresa ela continua alugando aquela máquina. Perfeito, professor. Esse é um assunto que dá para conversar aqui por horas, né? Quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, viu? Obrigado, eu que agradeço, Jaci. Gostaria de agradecer pela oportunidade também do IFO e dizer que estou sempre à disposição. Espero ter ajudado os alunos e dizer que eles possam continuar estudando e que o estudo é que quem estuda sempre alcança, né? Sabe as palavras, professor? Tá vendo? O estudo realmente é a fórmula do sucesso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje e nos vemos aqui nas nossas videoaulas aqui no IFO. Tchau e até a próxima. Bem colocado pelo professor Renato, né? Reforçou mais uma vez a necessidade de termos, né, dentro de uma empresa, a necessidade do empreendedor buscar fazer um plano de negócio, buscar fazer um projeto, um planejamento financeiro, né? Vocês observam mais uma vez, né, um especialista aí do assunto colocando a importância para que a empresa não venha se endividar, não venha entrar ali em uma situação crítica, né, professor, que acontece muito quando se não tem uma base estabelecida, né? Com certeza, professora. E é interessante, como o professor falou, de um controle financeiro, antes da empresa fazer um empréstimo, esse controle não deve ser só, eu vou fazer um empréstimo, vou expandir, vou ganhar mais e vou pagar um empréstimo. Nós temos exemplos de empresas que cresceram muito com empréstimo, tiveram uma boa rentabilidade, mas estão em dificuldades financeiras, justamente devido a esse crescimento desprogramado que elas tiveram. Um dos exemplos que nós temos, que está em processo de concordata, é a Oi. É uma empresa de telecomunicação que, apesar de ela ter crescido muito, os índices mostram que ela está tendo uma boa rentabilidade, mas ela está em dificuldades por quê? Ela fez empréstimo para fazer essa expansão que ela obteve no mercado. E estes empréstimos acabaram pressionando o caixa dela. Ou seja, as operações dela geram resultados, dão lucro, mas o que ela tem que pagar desses empréstimos, o custo desses empréstimos, acaba comendo toda a lucratividade que as operações dela geram. Então, temos que planejar bem um financiamento, bem um empréstimo antes de fazê-lo. Por quê? Depois de nós fizermos, essa situação pode se tornar muito mais complicada do que seria se nós não tivéssemos pegado esse empréstimo. Certo, professora? Certíssimo. Colocou uma situação para a gente bem atual, professor. Obrigada, né? Essa situação da Oi. Muito obrigada, professor. Então, nós vimos que, primeiro, temos que buscar, é necessário financiamento? E nós vimos também que nós temos que buscar alguns mecanismos dentro da empresa, dentro da instituição, para refletir a real necessidade. Então, o que nós estamos tentando aqui mostrar para vocês que tem que ser bem pensado, tem que ser bem estudado. E esses controles, né, administrativos, controles de contas a receber, contas a pagar, fornecedores, bancos, eles auxiliam o gestor na tomada da decisão. Né? Então, a gente fez esses questionamentos e agora nós vamos verificar o fluxo. Qual é o fluxo necessário? Depois de eu identificar isso, ainda assim o empresário fala, é necessário, né? Eu estou tendo essa dificuldade ou eu quero realmente expandir, preciso de um capital fora, eu preciso de fazer esse investimento. Então, nós vamos ver qual é um fluxo mínimo que deve ser seguido pelo empreendedor, ok? Elabore um estudo de viabilidade econômico-financeira. Compare os custos e o prazo das opções de financiamento. Isso aqui é importantíssimo, alunos. Esse comparar os prazos, né, e os custos, né, porque às vezes você acha que vai ter um lucro, né, o que você adquiriu, aquele bem, ele vai te proporcionar um lucro maior, né, do que o custo que você teve para financiá-lo.
E muitas vezes, em função, se o prazo ele não for bem pensado, bem elaborado, esse prazo aqui, por exemplo, se você faz um financiamento de curto prazo, você nem ainda instalou bem, nem começou ainda a colocar ele para funcionar dentro da tua empresa. E você já está começando a pagar. Então, isso aqui tem que ser muito bem analisado, comparar os custos e o prazo. Isso aqui vale também, pessoal, para identificar a instituição financeira que você vai obter esse financiamento. Avalie as garantias. Essas também aqui, as garantias que são exigidas, elas são fundamentais, elas ser avaliadas na hora de fechar, né, de fazer o contrato com a instituição financeira, avaliar as garantias. Professora, e quais seriam essas garantias? Essas garantias, alunos, elas se referem, se for um financiamento de bens em valores altos, geralmente as instituições financeiras, elas pedem bens como garantia, assim como avalistas, para ela poder ter uma garantia e se tornar com menos risco para de quem vocês estão alocando dinheiro. Ela vai ter ali a garantia de um prédio, de um veículo, ela vai ter um avalista, né, te dando a garantia que se o empreendedor, quem está alocando o recurso, não pagar a dívida, ela vai ter uma segunda pessoa que ela possa comprar. Então, tudo isso é muito importante. Agora, veja bem, por que deve ter esse cuidado? Porque imagina se nesse financiamento você põe como garantia a tua principal máquina, o equipamento da tua empresa. E você ali não a dificuldade foi assim crítica, eu não consegui honrar com meus compromissos junto à instituição financeira e pega ali o teu meio, né? O teu meio de trabalho, o teu meio que a tua empresa tem para gerar aquele determinado produto ou serviço. Então, isso tem que ser bem avaliado. Identifique a instituição que melhor atenda às suas necessidades. Essa também aqui eu coloco aqui uma observaçãozinha, porque ela é importante. Porque geralmente nós procuramos, né, buscar essas fontes, assim, esses recursos, diretamente com as instituições que a gente geralmente mais trabalha, né? A gente trabalha ali no dia a dia, aquele banco que você trabalha. E você, o empreendedor, ele não busca outras formas, ele não busca vamos dizer assim, outras oportunidades mais atrativas de fechar um negócio. Ele fecha ali com quem ele está acostumado. Então, o conselho que o administrador tem que passar para esse empreendedor é falar exatamente isso. Olha, vamos verificar o que temos disponível, quais os tipos e as fontes de financiamento. Não vamos fechar na primeira opção, porque tem muitas opções atrativas que se tornam mais vantajosas para as empresas, ok? Mantenha os dados cadastrais atualizados. Isso aqui serve para todo mundo, né? Tanto para os dados da empresa, pessoa jurídica, como do proprietário, pessoa física, né? Ele tem que estar preocupado aqui se o seu nome não está no SPC, no Serasa, se a empresa está negativada em alguma instituição pública, com os impostos. Então, ele tem que estar preocupado, antes de obter esse financiamento, com todos esses itens que nós estamos passando aqui para vocês. Forneça as demonstrações contábeis e o faturamento mensal. Lembrando, gente, dependendo da quantia que você vai precisar, o quanto você vai precisar e em quem você vai investir, das demonstrações contábeis, aí vem ali de novo o planejamento financeiro, a organização da empresa, ela tem que ter essa informação para poder ele aprovar o seu projeto, aprovar a sua proposta para financiar. Senão, como é que ele vai fazer? Se ele consegue ver um faturamento furado, é impossível. Principais fontes de financiamento. Essa aqui são especiais, gente. Agora vocês vão entender, vamos entrar a partir daquele momento que nós vimos, né, todo aquele processo, se é necessário, os controles, nós acabamos de ver, né, qual é a melhor forma. Agora nós vamos aqui checar as fontes de financiamento. Quais são? Capital próprio. Professora, esse capital próprio o que é? É o empresário, ele pega a própria sobra da instituição e faz o seu financiamento. Ele pega aquela folga que está disponível no caixa
e faz o financiamento daquilo que ele acha apropriado, um investimento, uma expansão, uma compra de um estoque, enfim, com capital próprio. E pessoal, o mais aconselhável, ele trabalhar, né, durante um período, tirar uma sobra do caixa, fazer uma reserva para depois adquirir o bem. Esse, no mundo financeiro, no mundo empresarial, isso que eu estou falando para vocês é o aconselhável, tá? Você fazer o seu financiamento próprio dentro da empresa com o recurso ali da sobra do caixa. Ele vai pegar. Outra forma também, né, que nós sabemos, que são os sócios da empresa. Eles vão deixar de fazer uma retirada, né, todos eles em comum acordo, isso aí é tudo feito tratativas, para poder financiar um caminhão, por exemplo, uma máquina nova, um equipamento novo. Então, tudo isso são formas internas, né, que é possível fazer dentro da empresa, ok? O da família, eu diria que esse aqui é meio complexo, né, porque ele é bom, porque ele não tem juro, né, professor? O da família não tem juro, mas às vezes gera algum probleminha com algum mal entendido e às vezes você pode criar uma certa situação. Sócio investidor, essa também é uma das fontes aconselháveis, né? Você, além de ganhar um sócio, você vai estar adquirindo um financiamento, muito importante. O BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Investimento, nós vamos falar mais à frente certinho para vocês como funciona o BNDES. Investimento coletivo, que seria aqui várias pessoas fazendo investimento na tua empresa, né? Você coloca, geralmente é quando o teu negócio ele é atrativo. Investimento anjo, tá? É uma pessoa física que resolve colaborar com a tua empresa e, lógico, em contrapartida, ela obtém ali uma certa cota, um percentual daquilo que ela foi investido. Eu quero comprar um caminhão, esse investidor anjo chega, compra o caminhão para você e ele tem ali, obviamente, uma certa cota naquilo que ele vai dar de lucro para a empresa. Aceleradoras são empresas. As empresas aceleradoras, elas geralmente são várias empresas, tem muitas empresas em nosso país fazendo esse tipo de trabalho, ela vê que o teu negócio é atrativo, é rentável e de curto prazo, né, essa rentabilidade, elas colaboram com você. Fundo de investimento, esse também são outra fonte de financiamento e outras instituições que aqui nós vamos alocar os bancos. Pois não, professor, essa parte das fontes, elas têm várias, são várias opções que o empreendedor ele tem, o empresário ele tem opções para melhor decidir, né, qual fonte opinar, né, não na primeira, ele tem que fazer essa avaliação para que ele possa ali ter, vamos dizer, tomar uma decisão pela mais atrativa, né? Correto, professora. É interessante também perceber que esses financiamentos dependem de várias variáveis. Duas dessas variáveis importantes é a quantidade de financiamento que você vai precisar e o quanto de juros você consegue negociar. Por quê? Se você precisa de um financiamento alto, precisa de um grande aporte de recurso, não vai ter, algumas opções já podem ser excluídas. Como família, será que a família teria condições de aportar aí 3, 4, 5, 10 milhões para a empresa? Sócio investidor, qual seria o tipo, perfil de sócio que você estaria procurando? Será que seria aconselhável um sócio neste momento da empresa? Capital próprio, você tem esse capital para investir? Investimentos anjos, todas essas questões de quantidade de valores também tem que ser levado em consideração. Eu gostaria de colocar dois outros tipos de aporte de capital também, que são, via de regra, utilizados por grandes empresas. Porque precisa da empresa já ter uma musculatura para suportar toda a parte burocrática, administrativa de se fazer um aporte de capital desse. Que são ações e os debêntures. Ações e debêntures, eles são alguns tipos de aporte de capital que são controlados, fiscalizados pela Comissão de Valores Imobiliários. As ações são o quê?
eu pego a minha empresa, divido ela em várias cotas e vendo algumas dessas cotas para as pessoas físicas ou para outras empresas. Eu não sei quem está comprando na maioria das vezes, são sociedades anônimas, então qualquer um pode chegar lá e comprar uma ação dessa empresa. E quando ele compra uma ação da empresa, ele está, na verdade, comprando um pedaço da empresa. Ele pode vender essa ação a qualquer momento que ele desejar, através da CVM. Ninguém compra ações e vende de uma pessoa para outra, ele oferece na CVM e a CVM coloca à disposição. Quem quiser comprar, compra. Os debêntures, eles são títulos de dívidas. Diferente das ações, não estou vendendo uma parte da empresa. Eu estou vendendo uma parte da dívida da empresa. Ou seja, eu estou pegando dinheiro emprestado e me comprometendo a pagar esse valor e os juros em uma determinada data. Essas são algumas opções de financiamentos que, via de regras, são baratas, são menos custosas, mas exigem toda uma estrutura administrativa, uma musculatura financeira e burocrática que as empresas pequenas não têm essa opção. Mas as grandes empresas têm essas opções e elas se utilizam muito. Correto, professora Miriam? Correto. Só reforçando ainda, né, sobre os debêntures, que ele também tem uma vantagem porque ele não tem garantia real, né? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu não preciso dar uma garantia real. Então, fica mais fácil ainda para quem vai buscar essa fonte de financiamento. Então, as fontes de financiamento, elas se dividem em dois grupos, tá? O de curto e o de longo prazo. Professor, o de curto e de longo prazo, eles se dividem assim. O de curto prazo, geralmente, são os empréstimos, né? Para despesas, pelos gastos operacionais. E de longo prazo, geralmente, quando eu busco, são exatamente o que o professor colocou. São para os investimentos, principalmente aqueles com um volume maior, que necessário um volume maior de recursos. Financiamento de curto prazo. São considerados financiamento de curto prazo aqueles que têm uma maturidade de até 1 ano. Veja bem, pessoal, anota essa informação que isso é importante. Quando eu falo em um período curto, isso aqui pode até ser de 1 ano, mas eu posso pegar, fazer um financiamento, principalmente quando ele trata ali de conta garantida, que é direto no banco, e se eu quiser pegar para 3 dias, eu posso. 1 mês eu posso, 60 dias, então ele pode ser até 1 ano, ele é considerado de curto prazo. Esse tipo de endividamento destina-se a financiar capital de giro da empresa. Aquilo que nós colocamos para vocês, é aquilo necessário para a empresa continuar a operacionalizar, continuar funcionando, pagar ali uma folha de funcionário, pagar impostos, enfim, para que ela continue funcionando, ela não tem como, ela não está tendo esse fluxo no caixa dela, ela procura esse tipo de financiamento. Esses financiamentos, geralmente, nós vamos mostrar aonde é obtido. Crédito comercial, ok? O financiamento concedido pelos fornecedores ou prestadores de serviço na forma de prazo, num custo que na maioria dos casos não é explicitado. Esse aqui é o que nós sempre falamos, o fornecedor vem e ele banca, né, a empresa dando um prazo maior, né, e muitas vezes negociando ali de que ela vai só receber, ela vai pedir ali do tomador, da empresa, do empreendedor, após ele receber dos clientes. Então, é uma forma também de financiamento. E aí, como ela vai embutir, isso vai ser tratado ali diretamente, né, entre os empresários. Crédito automático de conta, né, que é chamada a conta garantida, que também é uma forma de financiamento de curto prazo, como eu falei para vocês. Eu preciso ali simplesmente pagar rapidamente um fornecedor e eu não tenho recurso. Também é de baixo risco, tá, gente? Esse tipo de operação, ela é rápida. Desconto de duplicatas é outra também que pode ser feita tanto em factory como diretamente no banco, aonde você pega essas duplicatas, né, já é uma garantia e obtém. Mas tudo isso, lembrando, pessoal, que ela tem que ser avaliada a taxa de desconto, tá? Porque essa taxa de desconto, ela tem que ser sempre menor do que o custo efetivo.
Lembrando que isso tem que ser observado, senão ele vai ter um prejuízo. Por isso que todas essas fontes ela tem que ser bem analisada antes de ser executada. Quando as taxas de juros estão em níveis elevados, a diferença entre a taxa de desconto e o custo efetivo é expressiva. Ó. Isso que eu acabei de falar para vocês. Então tem que ser avaliado, vale a pena? Mas esse aqui também é recomendado por ser de curto prazo e uma operação rápida para fazer. A Factory, como eu coloquei para vocês, professor, o que é isso? Então a Factory ela recebe o teu cheque que você predatou para o teu cliente, ele pega essa tua duplicata e através do período ele compra essa tua, vamos dizer assim, ele passa a ser o teu cobrador. Ele vai passar em recursos financeiros, já descontando as taxas, e ele vai assumir a cobrança dessa, caso não o cliente, né, a pessoa que fez a aquisição do bem, ele não venha aqui sanar sua dívida, a Factory ela passa, mas isso tudo tem que ser analisado contratualmente, pessoal, porque para ela também fazer esse tipo, ela pode pegar simplesmente, se o cliente não pagar, ela devolve para você e você assume todo o risco, ou ela assume o risco. Daí, com isso, ela assumindo esse risco, com certeza, vai cobrar taxas a mais, o juro a mais em cima desse tipo de operação. Financiamentos de longo prazo. Os financiamentos de longo prazo podem ser caracterizados como dívidas que têm maturidade superior a 1 ano. Geralmente, elas estão ali de 5 anos, 10 anos, e tem várias empresas, né, instituições financeiras, empresa, como o professor colocou, sociedade anônima, que faz esse tipo de financiamento. Então, vejamos, pode ser de capital próprio, como eu falei para vocês, né? Também ele pode fazer um financiamento de longo prazo, com os investidores não fazendo as retiradas mensais. Ele pode procurar capitais terceiros também, que esses capitais de terceiro entram ali vamos dizer assim, várias opções de fontes de financiamento, né? Ele pode estar buscando operações de riscos ou não. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala, eu acho que vale a pena, viu, professor Willis, colocar que as pessoas às vezes falam financiamento. Às vezes eu tenho um projeto social, principalmente projetos de pesquisa, de desenvolvimento, né? Pesquisa aplicada, que também, pessoal, é bom vocês saberem que tem financiadoras que pegam esse recurso e te dão, e muitas vezes, dependendo do projeto, não precisa ele ser reembolsado, tá? Que são CNPq, né? Que ele financia esse projeto, FINEP, eles financiam esses projetos de pesquisa aplicada, tá? Então, assim, é bom vocês saberem, financiamento, então tem que devolver? Não, em muitos casos, eles já dispõem desse recurso para financiar o seu projeto. Vale lembrar também essa informação para vocês. O leasing, como nós falamos, é uma parte de intermediários financeiros da aquisição de bens. Isso aqui, o leasing, pessoal, funciona geralmente como uma locação, né? Eu adquiro o bem para a empresa, né? Ela escolhe o bem, eu adquiro o bem e deixo ali, eu faço a locação e o locatário vai me pagar mensalmente e no final do contrato, isso tem que ser muito bem analisado, ele pode ou não ficar com o bem. Tá? Não necessariamente ele precisa ficar com o bem, mas em muitos casos ele fica porque ali o bem, dependendo da taxa, já foi pago no final do leasing. E o debêntures que o professor já explicou para vocês, né, que é muito importante, né, e é uma das formas vantajosas de obter, né, através dessa venda de títulos, né, o títulos, lembrando que é título de dívida, pessoal, tá bom? Então aqui nós mostramos para vocês todas essas formas, né, e fontes de financiamento onde buscar. Se vocês ali tiverem alguma dúvida, vejam novamente os slides que está disponível no AVA. É muito importante, é um assunto interessante e importante para a empresa como um todo. Professor Williams, como o financiamento, ele é muito delicado nesse processo, né? Na hora de saber onde investir, para quem investir e como investir. Com certeza, professora. O financiamento é uma operação muito latente, muito complexa para você assumir, porque você está assumindo uma obrigação que na realidade você não tem certeza realmente se você vai ter aquela receita que você estava prevendo. Então você tem que sempre fazer um planejamento bem feito, bem organizado, para que não chegue em um momento e devido a uma dificuldade de mercado
ou uma crise financeira, você possa não conseguir pagar esse empréstimo. Correto, professora? Correto, correto sim. Obrigada, professor. Pessoal, agora vocês vão fazer aí a atividade de sala. Preste atenção, tá bem facinho, é só ter atenção, procure responder com as suas próprias palavras, ok? Daqui a pouco voltamos e fazemos a correção. Obrigada. Olá, alunos! Como é que foram aí nas resoluções das nossas questões? Tranquilo, né? Nós vamos falar para vocês rapidamente sobre uma fonte de financiamento que é o BNDES. Né? Então, nós vamos ler esse slide junto para dar uma reforçada, né? E não faltar nenhuma das principais fontes. E o BNDES, por ser uma principal fonte em nosso país de financiamento para longo prazo, né? Ele faz necessário a gente reforçar e fazer essa leitura juntos, ok? Financiamento do BNDES. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social realiza financiamentos com recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Assim, o BNDES constitucionalmente é responsável pela administração de parte dos recursos dos trabalhadores brasileiros, proporcionando recursos adequados para empresas com pagamento no médio e longo prazo e baixas taxas de juros. O BNDES usa uma rede de instituições financeiras credenciadas que cobre todo o território nacional para fazer com que os recursos estejam disponíveis em todo o país. Então, o BNDES, ele é um dos principais provedores de recursos, né, dentro do nosso país. E os tipos de financiamento variam muitos, tá? Ele coloca disponível, né? Coloca lá essas informações disponíveis de quanto ele terá de recurso disponível para determinados segmentos do seu negócio. Agropecuária, investimentos ali de maquinário, quanto que ele vai ter disponível para o comércio, para os prestadores de serviço. Em tudo isso, antecipadamente, anualmente, ele informa essa disponibilidade de recursos. Então, aquela empresa que melhor está preparada, né, para ali seguir ali o que ele pede, como as garantias, o credenciamento lá, o cadastro, a documentação, os demonstrativos contábeis da empresa, isso tudo tem que estar pronto na hora que o BNDES faz essa oferta, tá? Lembrando que também ele, por ser uma instituição ali, que ele está ali trabalhando em cima do FAT, né, desses recursos, ele tem vamos dizer, uma vantagem competitiva diante das demais instituições. Por quê? Porque a taxa de juro dele, do BNDES, geralmente ela é bem atrativa. Ela é bem mais vantajosa do que muitas instituições. Então, cada caso, obviamente, é um caso. Vai depender muito de que tipo de investimento a empresa ela vai estar buscando. Mas o BNDES, por ser um banco que está atuante em todo o território nacional, tá? Como que ele atua? Professora, mas eu não vi nenhum BNDES vamos dizer assim, no meu estado. Não, é através de algumas instituições financeiras credenciadas junto ao BNDES que ele realiza a operação. E essas instituições credenciadas ao BNDES, ela é aquela que faz toda a avaliação se essa empresa tem condições ou não de receber esse financiamento. Lembrando que também o BNDES faz financiamento para pessoas físicas, tá, gente? Só lembrando que por meio aí do FNO é feito ali também um trabalho direto para pessoas, pequenos ali agricultores, é possível também fazer esses financiamentos. Mas voltando, então por ser atrativo essa taxa de juros, por ser uma das menores do mercado, inclusive é bom ressaltar, o BNDES também ele faz algumas exigências,
né? Então, ele pede, geralmente, um plano de negócios. Então, aí vocês já vão ver a importância ali do planejamento. Ele pede um plano de negócios. A pessoa, o alocador desse recurso, ela tem que demonstrar exatamente onde é que ela vai usar esse dinheiro. Ela vai ter que apresentar a projeção do fluxo de caixa para aquela atividade. Se ela vai ter ou não. Tudo isso ela vai demonstrar para a instituição financeira para ver se ela vai poder avaliar se você tem condições ou não de receber esse recurso. Correto, professor? O BNDES ele é forte, né, um dos parceiros dos empresários, né, na busca de financiamento. Se busca adquirir um caminhão, uma reforma, até mesmo ali uma ampliação ali expandir os seus negócios. O BNDES no nosso país é uma das formas mais atraentes também de se buscar como fonte de financiamento. Com certeza, professora. É importante sobre o BNDES falar que no mercado financeiro existem diversos tipos de bancos. Existem os bancos comerciais, bancos financeiros, e o BNDES ele é um banco de fomento, ou seja, ele busca fomentar o desenvolvimento econômico das regiões. Então, por ele ter essa característica de banco de fomento, ele busca basicamente fazer com que as empresas possam se desenvolver, crescer e se fortalecer. É justamente por essa característica dele que ele empresta, muitas vezes com juros abaixo do mercado, para agricultores, para empresas e para outros setores da cadeia econômica. Porque o principal objetivo dele é fomentar o desenvolvimento econômico. Correto, professora? Correto, professor. O professor colocou aí, novamente, reforçando, né, aquilo que nós estamos passando para vocês, né, a busca, né, de informações antes de fazer qualquer financiamento, avaliar direitinho. Agora nós vamos às questões da nossa atividade, ok? Marque a opção que não corresponde às diretrizes do financiamento. Temos a A. O financiamento é uma compra parcelada de um produto ou serviço, em que se acrescenta uma taxa de juros ao montante inicial que vai variar, né? Variará conforme o tempo de duração do mesmo. Correto? Correto. E nós estamos buscando aqui a que não corresponde, alunos. E aí, alguém por algum acaso marcou essa? Acredito que não, né? O financiamento difere-se do empréstimo por se tratar de uma ajuda para o pagamento de um bem ou serviço, não somente um montante pego emprestado sem nenhuma finalidade. É o que nós colocamos, né? O financiamento ele vai ser investido em algum bem, ele vai ser ali altamente justificado através de um plano de negócios, enfim, ele pode ali ter a necessidade de cobrar títulos, duplicatas antes de ser feito. Então a pessoa ali ela vai fazer um financiamento, ela tem várias as formas de buscar esse financiamento para a empresa, tanto para a área de investimento como para o seu capital de giro mesmo. E existe, como nós falamos, financiamento de longo prazo, de curto prazo, mas que difere de empréstimo, aonde não necessariamente eu tenho que estar informando a instituição financeira qual vai ser a finalidade desse dinheiro que eu estou emprestando. Na maioria dos casos, os financiamentos são feitos para a compra de carros, motos e podem ser utilizados também para a compra de imóveis, computadores e periféricos. Correto, professora? Correto. Então você vê que o financiamento, muitas vezes a pessoa recorre a ele para fazer investimentos, né? Mais uma vez a questão está reforçando para que tipo de investimentos. Como eu falei para vocês, eu posso buscar também outras formas de financiamento, não para investir em imóveis, né? Assim, em bens, mas sim para poder suprir a necessidade do meu caixa, do meu capital de giro, para que eu consiga operacionalizar a empresa, que daí são financiamentos de curto prazo. Então, aqui nos restou a letra C. A expressão capital de giro diz respeito apenas aos passivos. Aqui se remete, né, como nós falamos na última aula, que o capital de giro
ele diz respeito tanto ao passivo como ao ativo da empresa, correto? Então, a resposta que não condiz com o conceito de financiamento, as diretrizes do financiamento, é a letra C, como vocês viram, né, puderam observar, que não vai de encontro. O financiamento, ele também, né, pode confundir a cabecinha de vocês aí quando ele fala do capital de giro, mas o financiamento, ele também, eu busco financiamento para capital de giro, tá? Mas nesse contexto, ele está falando que o capital de giro condiz apenas com passivo, e nós sabemos que não. É ativo e passivo, são capital fixo e capital de giro, né? Então você olha ali no ativo circulante, né? Aonde está tudo, então você vê que ali só se refere, a nossa questão fala somente do passivo. Professor, esse financiamento, ele reforça mais uma vez, né? Conforme o vídeo apresentado, a necessidade de se observar se a empresa precisa, se é o momento ou não para fazer esse investimento. E o empreendedor, ele tem que ter, alunos, tem que ter esse entendimento se é necessário fazer um financiamento de curto prazo ou de longo prazo, porque muitas vezes ele deixa de fazer um investimento, né, porque ele fez um financiamento de curto prazo, então as sobras que ele tem disponível ali no caixa, ele vai ter que pagar as parcelas desse financiamento, e muitas vezes ele poderia ter pedido um prazo maior. Então, isso tudo tem que ser analisado, né, professor? Com certeza, professora. Um outro fator interessante é que os financiamentos de longo prazo, como eles têm uma garantia fixa, a empresa consegue organizar taxas de juros melhores. Já os empréstimos, como geralmente são de curto prazo, não tem uma garantia fixa, então a instituição vê em os empréstimos como mais arriscado, ela cobra taxas de juros maiores. Então, é mais vantajoso para uma empresa que tem uma dificuldade financeira de longo prazo fazer um financiamento de longo prazo, negociando taxas de juros melhores, mais baixas, do que fazer vários empréstimos pequenos. Até mesmo por uma questão de IOF, por exemplo, ela iria pagar uma quantidade de IOF muito maior, fazendo pequenas operações de empréstimo, do que fazendo um único financiamento de longo prazo. É isso mesmo, professora? Isso mesmo, professor. Obrigada. Então, vamos à questão número 2. Todas as opções abaixo devem ser observadas antes do financiamento. Vocês lembram aí, gente? Vocês lembram que tinha controle mensal de estoque ou não tinha? Eu devo observar o meu estoque, mas, professor, o que tem a ver, né? O estoque com financiamento. E como tem a ver, né? Porque é por ele que eu consigo enxergar se eu tenho capacidade de ali estar colocando meu produto no mercado, se eu ainda tenho um estoque à venda para o meu consumidor, né? De repente, eu tendo o meu estoque, eu tendo esse controle, saber a quantidade, a disponibilidade desse meu estoque, eu posso prever aí uma entrada no meu caixa. E quem sabe até desistir, né, dessa necessidade que eu vi. Antes de fazer o financiamento, eu pego e vou desistir. Por quê? Porque o meu controle de estoque, ele me deu uma informação que de repente o que eu tenho ali disponível, eu consigo ali gerar um caixa que vai satisfazer as minhas necessidades. Controle diário de vendas. Esse aqui é importantíssimo, né? Como nós falamos, esse aqui, ele é o norteador ali de muita coisa na empresa, porque é por essa quantidade de vendas, porque se eu estou vendo que as minhas vendas estão em baixa, ou que determinado produto não está saindo, ou que esse produto ele não está tendo a devida rotatividade, e eu preciso ali repor o meu estoque, ele vai me dar essa informação e, consequentemente, vai influenciar na minha decisão de financiamento. Controle mensal de despesa é outro fator tão importante quanto quando nós colocamos, né? Porque eu posso estar ajustando essas despesas, tanto de os custos operacionais como as despesas administrativas de toda a minha empresa, eu posso estar ajustando e ali fazendo uma economia que, de repente, pelo estudo que eu tenho elaborado para verificar ou não essa necessidade de financiamento, eu vejo que se diminuir o meu custo de energia, de combustível, de repente ali de passagem aérea para os meus funcionários para executar um serviço, de repente outras maneiras de suprir essa necessidade,
eu também tenho o controle mensal que vai auxiliar. Então, sobrou a letra D, que é o controle de capacitações realizada entre os colaboradores. É importante, professora? É importante, as capacitações são importantes em todos os momentos, mas nesse contexto, na minha decisão de financiamento, ela não vem, vamos dizer assim, contribuir na minha tomada de decisão. A3. Sabe-se que as formas e fontes de financiamento dividem-se em dois grupos principais, o de curto e longo prazo. Assinale a opção abaixo que não corresponde ao financiamento de longo prazo. Então, nós temos o debêntures, né, que o professor colocou muito bem, é sim de longo prazo, BNDES nós vimos de médio a longo prazo, e nós vimos que os capitais terceiro e estáveis, né, que geralmente ali que você obtém por meio de instituições financeiras, bancos, cooperativas, também são de longo prazo. Então, me restou aqui a letra C, né, professor? Crédito comercial, que é de curto prazo, né, que tem várias modalidades, né? Com certeza. Uma das modalidades de crédito comercial que é utilizado são as compras parceladas. Isso acontece durante toda a cadeia de comércio. Eu compro da indústria parcelado, vendo para o consumidor parcelado, ou se eu sou um atacadista, eu compro da indústria parcelado, vendo para o varejista parcelado, que vende para o consumidor parcelado. Essas vendas, elas podem ser, principalmente as vendas direto para o consumidor, podem ser feitas, por exemplo, com cartão de crédito. E aí temos uma outra forma de financiamento, porque eu posso ir num banco e fazer um contrato para que eu venda para o consumidor em 3 vezes e o banco vai me adiantar esse valor à vista, descontando uma taxa de juros. Como esses empréstimos, no caso, já são garantidos pela operadora do cartão, eu consigo fazer esses empréstimos com uma taxa de juros um pouco menor do que se eu pegasse o dinheiro diretamente no banco. É uma taxa importante também, uma espécie importante também de financiamento para as empresas. Isso mesmo, professora? Isso, professor. Muito obrigada. É isso mesmo. É uma das formas, né, que eu também posso obter a curto prazo, né, uma forma de financiamento, ok? A número 4, qual o fluxo mínimo o administrador financeiro, qual o fluxo mínimo que o administrador financeiro deve seguir para obter o financiamento? Então, vejamos que nós colocamos um fluxo mínimo, né, elaborar dentro desse fluxo a viabilidade, eu vou colocar abreviado para vocês, econômico, financeiro, tá? Nós podemos seguir o outro, avaliar o que, pessoal? Avaliar garantias, né? Também as garantias. Eu posso, o que mais? Verificar os prazos. Tenho que também olhar as fontes ou as instituições financeiras que tornam essas minhas taxas mais atrativas. Então, você verifica que tem tem um fluxo a ser seguido, como nós falamos. Eu tenho que fazer ele todo seguir, avaliar a viabilidade econômico-financeira, verificar qual é a instituição financeira que me fornece ali uma taxa mais atrativa, verificar as garantias que são necessárias, porque é aquilo que eu falei para vocês, de repente vocês colocam ali um bem tão importante para a instituição, avaliar a necessidade de avalista ou não. Então, antes disso tudo, você tem que seguir um fluxo mínimo para obter esse financiamento. Vamos na 5. Cite 4 fontes de financiamento. Então, como nós falamos aqui, as 4 fontes de financiamento que nós temos, né? Nós só falamos, o professor acabou de falar do cartão de crédito, né? Que é o desconto ali antecipado das faturas, né? Do recebimento por parte da instituição financeira. Nós temos também o capital próprio, nós temos o BNDES que nós colocamos, nós temos o financiador ali, anjo, que vai te ajudar também, que vem aquela pessoa, geralmente é pessoa física, que
elas investem em empresas que passam por dificuldade e a partir daí elas participam, né, das ações da empresa, elas recebem uma cota por ter financiado algum tipo de equipamento, de máquina, de investimento em prédios, expansões, enfim, são várias as formas de, como se diz, fontes de financiamento, né, que nós temos, as de curto prazo, a de longo prazo. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto que nós passamos para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. No AVA tem uma atividade para ser feita. O professor Willis vai passar maiores informações e eu agradeço com vocês. Obrigado, Miriam. Bom, alunos, a atividade que havia no AVA, o prazo dela foi adiado porque alguns alunos tiveram uma dificuldade de acessar o ambiente virtual. Então, quem ainda não postou as atividades, quem não fez as atividades, acessem o ambiente, façam as atividades para que vocês possam ter um bom aproveitamento da disciplina. No mais, estamos nos despedindo hoje da aula de hoje. Espero que tenham aproveitado bastante, que tenham realmente conseguido compreender os conceitos que foram colocados. E se tiverem alguma dúvida, possam estar entrando com os tutores e eles, se precisarem, entrarão em contato conosco também para que possamos sanar todas as dúvidas. Obrigada, professor. Obrigada mesmo pelo apoio, pelo auxílio. Obrigada, alunos, pela atenção de vocês. Espero realmente que tenham compreendido o assunto e até a próxima aula.